E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e minha linda esposa, para mais um devocional que a gente vai fazer hoje. E hoje, qual que é o tema, esposa? Seja reconciliado. Isso é bem legal. Ó, fica com a gente até o final, que eu não tenho dúvida que você vai ser tocado por essa mensagem, por esse devocional, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, para poder nos transformar. Amém? Amém. Em Mateus 5:24 diz: Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. É inútil dar ofertas a Deus enquanto você está com inimizade contra o seu irmão. Jesus disse que seus seguidores deveriam se reconciliar com qualquer pessoa que tivesse algo contra eles. O mundo busca a reconciliação em termos limitados. Os cristãos devem se reconciliar, custe o que custar. Isso é bem verdade, né? Sempre é, se fulano fizer isso, aquilo, aí eu vou me acertar com ele, Não. né? Tem até uma passagem que fala sobre levar o irmão na justiça, né? Uhum, Eu não sei se você lembra. sim. Eu vou procurar ela aqui pra gente ler. Que fala que é melhor que a gente se acerte antes para resolver isso fora dos tribunais. E aí já o Pai vai nos dizer para que a gente se reconcilie, custe o que custar, independente do que aquilo possa significar para nós, né? Custar para nós. Uhum. Enquanto isso, eu vou continuando aqui, tá? Eu Ou você achei já aqui, achou? achei. Ele fala aqui, ó, em 1 Coríntios 6, versículo 6. Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja? Estamos utilizando, tá falando justamente isso. Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja? Há juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. E aí ele começa a fazer aquela lista, né, de pessoas que não herdarão o reino. E que ele começa com os injustos. E aqui ele fez uma pergunta que às vezes a gente não se faz, né? Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Por que não fazer isso em nome do reino? Em nome de dar um bom testemunho aos descrentes? Porque quando a gente entra com ação contra um irmão, a gente está dando um péssimo testemunho a respeito da nossa fé, né? Uhum. Eu gosto até de falar, em algumas versões, fala, perdoa, na oração do Pai Nossa, né? Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Uhum. Né? E tá falando de grana em algumas versões, entendeu? Tem esse cunho. Então, poxa, se um irmão Olha só, tá certo. me lesou, o que que eu posso? Por que que eu não, poxa, é ruim ficar no prejuízo? Claro que é. Só que em nome do bom testemunho, porque deixa eu falar pra você, os injustos não herdarão o reino. Se ele for injusto com você, a gente tem na verdade que interceder pela pessoa que faz isso com a gente. Porque E, você teve um prejuízo temporário, né? e ela pode ter um prejuízo eterno. Exato. E Isso é muito boa. um outro ponto é aquela questão de, na oração antes de Jesus ascender ao Pai, né? Ele diz para que eles sejam um, para que as pessoas vejam o Senhor em nós, neles, né? Que é na questão da unidade. Então, a unidade seria um testemunho para os incrédulos, para que acreditassem em Deus, É em verdade. Jesus, para que houvesse salvação. Então, a unidade dos cristãos é esse testemunho da palavra do Salvador, porque ele se entregou por nós para trazer essa unidade. E aí ele vai falar, né?
Vocês vão na frente de juízes incrédulos, na frente de pessoas incrédulas para fazer, né, para discutir suas causas. E é Uhum. bem isso que a palavra diz, né? Eu vou continuar. Você Pode vai achar? continuar. Eu vou procurando uma outra referência que você falou, mas pode Tá. continuar. Você pode dizer, mas você não sabe o quanto ele me feriu. É insano me pedir para restaurar nosso relacionamento. Ou eu tentei, mas ela não quis fazer as pazes. Jesus não inclui uma cláusula de exceção para a nossa reconciliação. Se a pessoa é um inimigo, Jesus nos disse para amá-lo, em Mateus 5,44. Se ela o persegue, você deve orar por essa pessoa. Se ela o humilha publicamente, você não deve retaliar. Se alguém tira vantagem de você, você deve dar mais do que lhe foi pedido. Mateus 5,41 diz isso. Então o mundo prega, afirme-se. Jesus ensinou, negue-se a si mesmo. A palavra avisa que você será constantemente explorado. A preocupação de Jesus não era que os seus discípulos fossem tratados com injustiça, mas que eles pudessem mostrar amor incondicional para os outros, independentemente de como eles foram tratados. Os homens cuspiram em Jesus, o pregaram numa cruz, sua resposta é o nosso exemplo. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha só, né? Muito Uhum. forte isso. Então, mais uma vez, é isso que o evangelho prega. Não mexa com o ungido, né? Que tem gente que vai pegar aquele texto lá de Salomão. Salomão, não, desculpa, é não, de Saul, Saúl, se não me né? engano. Ah, não mexa com o ungido de Deus. Você não pode agir assim comigo, você não pode fazer isso comigo. Não, você pode, na verdade. E Jesus já tinha dito que a gente Foi ia Davi que sofrer. falou, não foi? Ai de mim de ir contra um ungido que era. Perguntaram por que que ele não ia contra, né? É. Acho que foi Uhum. isso, Aí né? tem gente que se coloca na posição do ungido, né? Só respeitar o ungido, enfim. Puxa vida. Continuando, então ele vai dizer isso, né? Que nós iríamos mesmo ser açoitados, perseguidos, injustiçados. E aí ele diz: a preocupação de Jesus não era com isso, a preocupação porque ele sofreu tudo isso. A preocupação era de como nós iríamos responder a isso. Que deveria ser como ele: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E agir com esse amor incondicional. Exatamente. O- Achou o texto? não achei, eu não achei. Eu não procurei com as palavras certas. Mas você É abriu, você falou em a Mateus 5, oração. né? Não, não. Aquela a oração de Jesus antes de ir pra... Eu acho. Aham. Ah, aqui, esse que você falou do Mateus 5 é quando fala de alguém que quer nos extorquir, que quer. Uhum. Que ele fala: se você for processado no tribunal e lhe tomarem a Deixa eu ver roupa aqui. do corpo, deixe que levem também a capa. Uhum. O que você está fazendo, Eu vou amor? olhar enquanto você tá procurando aí. Você vai conseguir digitar? Uhum. Pode continuar. E aí ele fala isso: se alguém o forçar a caminhar uma milha, ande duas com ele. Dê a quem pedir e não volte as costas para quem quiser tomar emprestado de você. Esse daqui é um grande mistério, esse versículo 42, tá? Porque sempre que a gente empresta, a gente tem que emprestar sem ter a intenção de receber de volta, né? Para evitar qualquer tipo de conflito. Mas aqui ele diz assim, no 41, se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas, né? Teve até uma situação que aconteceu comigo assim, eu fui fazer o serviço na casa de um cliente, e eu tinha que fazer determinado serviço, X. Só que ele queria que eu fizesse 2x depois que a gente tinha combinado, tinha fechado, já estava trabalhando. Ele falou: não, você tem que fazer essa outra coisa aqui também. Eu falei: cara, mas isso não tá aqui no nosso acordo, não tá no que nós combinamos. Não, mas eu quero fazer, você tem que fazer. E isso me deixou muito chateado, porque eu tô resumindo, né? Mas foi uma grande chateação. E aí eu falei pra ele, falei, quer saber? Eu não vou fazer 2x não. Traz os materiais que eu vou fazer 4x. Eu vou fazer tudo aqui que precisa ser feito. E não vou te cobrar nada mais por isso. Aí ele falou, não, mas também não é assim. Não, não, não precisa disso, que não sei o quê. E ele pegou e percebeu que ele estava sendo injusto.
quando eu tive essa postura de falar, de caminhar uma milha a mais, falei, não, você quer que eu faça 2x? Então eu vou fazer 4x, mesmo que isso me doa, mesmo que seja difícil pra mim. E aí nós viramos grandes amigos depois disso, né? Foi algo bem legal, quebrou toda aquela situação. Então acho que esse é o efeito na prática desse versículo. Quando a gente se propõe a andar a segunda milha, mesmo que seja injusto, isso funciona talvez como uma ferramenta que quebra a pessoa por dentro, né? Ela fala, puxa vida, realmente eu tô fazendo algo que eu não deveria estar fazendo isso, né? Então, isso daqui é muito real, a gente precisa aplicar isso. E você é um grande exemplo para mim disso, né? Tem Ah, aquela vez da placa de vídeo também oh, que você comprou, e aí o cara te fez de besta, né? E você abriu mão e não ia atrás para. Sim, toda vez que ai, ele se sente injustiçado, eu vejo bastante isso, assim. Ele não revida. Às vezes eu fico glória a nervosa Deus. querendo revidar e ele não revida. Ele age com essa graça. Isso é muito Graça de de Deus. Deus, né? Achei, então. Achou? É Mateus. Mateus? Olha aí em cima. Mateus. João 17. João 17, vai lá pra baixo. 20. 20 não. 24. Pai, eu quero que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo onde eu estiver. E eu quero que eles vejam a glória que o Senhor nos deu, porque o Senhor me amou antes do mundo existir. É, né? Ah, não, É é isso antes daqui. disso. É antes. Isso. Ali, E- ó. Pai, oro também para que eles estejam. Pai, não, vamos lá, desculpa. Do Vamos lá. 20. Não, Primeiro, não, não, ok. João João 17, 17, capítulo. 20. Capítulo Isso, 17, 17, 20. Não, 23. é 20 aqui, É o ó. 20? É, ó. Eu não estou orando somente por ele, mas também por aqueles que ainda vão acreditar em mim, por intermédio do ensino deles, para que todos sejam um só. Pai, eu oro também por aqueles para que eles estejam em nós, assim como eu estou no Senhor e o Senhor está em mim. Que eles sejam um, para que o mundo acredite que o Senhor me enviou. Então, o fato Uau. da gente ser um faz com que o mundo acredite que Jesus veio. Eu dei-lhes a glória que o Senhor me deu, para que eles possam ser um, assim como o Senhor e eu somos um. Eu neles e o Senhor em mim, para que eles possam ser completamente unidos. Então, a capacidade de ser completamente unidos, de ser um, vem do próprio Deus, do próprio Jesus. Assim como o Senhor e eu somos um. Tá. Então, o mundo vai entender que o Senhor me enviou e que o Senhor os amou assim como me ama. Então, olha só a importância da unidade. É, Porque as pessoas. É o modo da gente pregar o evangelho, de cumprir o ID. exatamente. E aí. Pode falar. Não, é esse modo que a gente faz sem saber que tá fazendo, né? A gente Uhum, prega sem perceber que tá exato. pregando. A gente não prega com palavras, É um aí a gente testemunho. prega com o testemunho. Aí a gente se torna a carta viva, né? É verdade. Então, finalizando aqui, o texto ele vai dizer: se há um comando que é constantemente desobedecido, é o mandamento de ser reconciliado. Consolamos a nós mesmos com pensamentos. Deus sabe que eu tentei fazer dar certo, mas o meu inimigo se recusou. A palavra de Deus não diz: tente se reconciliar, mas seja reconciliado. Alguém com quem você precisa fazer as pazes? Então faça o que Deus diz a você para fazer. Então não se trata só de você e da pessoa, né? De nós e daquela pessoa. Se trata de demonstrar o reino, se trata de nós e Deus. Se nós não estivermos reconciliados com determinadas pessoas que a gente tem excluído, nós não teremos essa paz com Deus e o mundo também não vai ver Jesus em nós se a gente continuar agindo dessa forma. Sim. Então é bem forte. Então deixe a sua oferta no altar diante de Deus e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Uau. É isso, turma. Reconciliação. Que a gente consiga passar por cima, né, de todos os problemas, medos, brigas, picuinhas, fofoca,
Que a gente não dê ouvidos, né, a qualquer coisa que faça ter essa desunião. Lógico, conflitos, Vai problemas acontecer sempre. vão acontecer sempre. Mas o nosso foco tem que ser sempre direcionado para a solução. Não adianta ficar lá lambendo a ferida. Ah, coitadinho de Tadinho de mim, mim. coitadinho. Não, Você fulano. imaginou Jesus, né? Ai, tadinho de mim, estão cuspindo na minha Puxa, cara. ele era o cara. Estão me tratando como Rapaz. qualquer um, Não, só tipo Deus, eu só sou Deus. se Jesus fosse. Se muitos de nós fôssemos Jesus, Ai, né? Naquela imagina, situação, Jesus tinha toda hora. mandado cair fogo do céu, fulminado todo mundo. Ai, cansei, pai, vou voltar. Mata eles mesmo, todo mundo pro inferno. Oh, Senhor. E é pela misericórdia Aqui de já Deus está que acordado. estamos aqui. Ela acordou? Ah, Acordou. acordou. Bem acordada, Bem viu? acordado. Bom, gente, a gente agradece por você que ficou até aqui, né? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente conversa, a gente bate esse papo. Não se esquece de curtir para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e outras pessoas também receberem esse devocional, essa palavra de Deus. Amém? Só uma dica, uma coisa que também me ajudou muito. Tinha uma moça que eu tinha problema na igreja, eu comecei a orar por ela, né? Porque eu vi que Jesus fala pra orar pelos inimigos. Ela nem era minha inimiga, coitada, mas eu considerava ela assim. Você tinha uma questão Aí, contra ela, né? então, quando a gente vai começar a orar com a boca meio amarrada, de não querer falar. Mas com o decorrer do tempo, Deus vai trabalhando no seu coração durante a oração para que você tenha esse amor. Então, vai uma dica: ore pelos seus inimigos, que é o que tá na palavra. Tchau, Bom, tchau. gente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.